That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Bora lá então, ouvinte. Aqui no CentauriCast já falamos de corpos celestes menores, de planetas, estrelas. Falamos de buracos negros, estrelas de nêutrons, cometas, meteoros, asteroides. E hoje a gente vai fazer uma jornada um pouco diferente. Falaremos sobre as ilhas do universo, conhecidas também como galáxias. E é basicamente lá que tudo de interessante acontece, pelo menos onde conseguimos enxergar. Porque para além disso, teríamos que ser capazes de ver os itens escuros do universo, que já falamos aqui no CentauriCast, que são as matérias e a energia escura. Sim, e como ainda não somos capazes disso, vamos tratar daquilo que é detectável. E cara, quando a gente começa a estudar esses sistemas galácticos, a primeira coisa que impressiona são as suas escalas. A gente vive na Via Láctea, que já é colossal, mas ela é só uma entre uma população de bilhões de outras galáxias. Pois é, e a gente vive nela e mal conseguimos enxergar sua totalidade do nosso próprio quintal. Ela tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro e a gente está aqui num braço espiral, a cerca de 26 mil anos-luz do centro. Então, se viajássemos na velocidade da luz, se isso fosse possível, levaríamos 26 mil anos para chegar até o centro. E olha só que se não bastasse apenas esse número colossal, o nosso Sol, que orbita o centro da galáxia, leva cerca de 240 milhões de anos para dar uma volta completa. 240 milhões de anos. A última vez que o Sol estava nessa posição que estamos agora, em relação ao centro galáctico, os dinossauros nem tinham surgido. E bem, talvez na próxima passagem nem exista mais o ser humano. É um tempo inconcebível para nossa mentalidade, mas o mais legal é pensar que, por muito tempo, os astrônomos nem sabiam que essas manchas difusas no céu, como a nossa vizinha Andrômeda, eram sistemas como o nosso. Vamos esclarecer essa história. Por volta do século XVIII, os astrônomos ainda chamavam esses objetos de nebulosas. Tinha quem achasse que eram nuvens de gás dentro da nossa própria galáxia. E foi o filósofo Immanuel Kant, lá pelos anos de 1755, que propôs a ideia dos universos-ilhas, de que essas nebulosas poderiam ser sistemas inteiros tão grandes quanto a nossa Via Láctea. Uma ideia genial, mas que demorou para ser aceita. O problema principal era a distância. Ninguém conseguia medir, então não dava para saber se estava dentro ou fora da nossa galáxia. E para piorar essa situação toda, a gente nem sabia o tamanho real da Via Láctea. Foi só no século XX, em 1917, que o Harlow Shapley mostrou que o Sol não era o centro da galáxia e que ela era muito maior do que se imaginava. E aí entra o cara que mudou tudo, Edwin Hubble, que terá seu nome citado novamente nos Fronteiras daqui a pouco. Em 1923, ele estava observando a nebulosa de Andrômeda com um telescópio de 2,5 metros de abertura do Monte Wilson e conseguiu identificar uma estrela variável Cefeida. Essas estrelas são consideradas faróis, porque a gente sabe que o período com que elas variam de brilho está diretamente ligado à sua luminosidade intrínseca. E usando isso, ele conseguiu calcular a distância. O resultado foi que Andrômeda, que até então era vista como uma nebulosa, estava a mais de 2 milhões de anos-luz de distância, muito além dos limites da Via Láctea, que o Shapley achava ter uns 300 mil anos-luz. Foi a prova definitiva. Andrômeda era um sistema estelar independente, e a partir dali o universo deixou de ser uma ilha para se tornar um oceano de galáxias. E com isso começou a surgir aquela necessidade bem humana de organizar o caos, classificar essa imensa variedade de galáxias. E foi o Edwin Hubble que deu esse passo, criando um sistema que a gente usa até hoje. De forma geral, ele organizou as galáxias em 3 grandes tipos, que são as espirais, espirais barradas e as elípticas. Começando pelas espirais, que são as mais fotogênicas. A galáxia de Andrômeda é um exemplo clássico desse tipo.
Elas têm um núcleo, um disco, um halo e, claro, os braços espirais. E dentro das espirais ainda existem as subdivisões. As SA têm um núcleo grande e braços bem enrolados. Já as SBs são intermediárias, e é aqui que a galáxia de Andrômeda, citada agora pelo Marco, se encaixa. E ainda existem as encontradas na subdivisão SC, as quais têm um núcleo menor e braços mais abertos e mais bem definidos. E é nos braços espirais que as ações acontecem. Ali tem gás, poeira e estrelas jovens e massivas, que deixam os braços com aquele tom azulado. Já o centro tende a ser mais amarelado, com as estrelas mais velhas. É um sistema muito dinâmico. Há ainda um segundo tipo muito importante, chamado de espirais barradas. Nesse caso, as galáxias contam com uma estrutura alongada de estrelas atravessando o centro, comumente chamada de barra, e por isso o nome espirais barradas, além dos braços espirais que surgem das extremidades dessa estrutura. Inclusive, a nossa própria Via Láctea é classificada como um exemplo de galáxia espiral barrada. Seguindo com as classificações, temos as elípticas. Elas vão de formas quase esféricas até bem alongadas, mas não têm braços e possuem pouco gás e poeira. São dominadas por estrelas mais velhas, o que dá aquele tom mais avermelhado. As maiores galáxias conhecidas são desse tipo, elípticas gigantes, com milhões de anos-luz de diâmetro e trilhões de estrelas. Dentro das elípticas, há ainda uma subdivisão menor, que chamam de as elípticas anãs, ou seja, o tamanho varia bastante dentro de um único tipo. Agora, quando uma certa galáxia não possui padrões bem definidos, um formato caótico, ela é classificada numa outra categoria, denominada galáxias irregulares. Elas, além de não terem uma forma definida, ainda apresentam um aspecto mais bagunçado de estrelas descentralizadas. Nossos vizinhos, a Grande Nuvem e a Pequena Nuvem de Magalhães, são exemplos clássicos e podem ser vistas a olho nu aqui a partir do hemisfério sul, próximos da constelação do Cruzeiro do Sul, se a sua região tiver baixa poluição luminosa, é claro. E a propósito, o nome é uma homenagem ao navegador português do século XVI, Fernão de Magalhães, responsável pelo primeiro registro observacional no ano de 1519. Ou seja, o universo é uma verdadeira exibição de diferentes tipos de galáxias, como um museu com várias obras de arte dispostas para a exposição. Mas aí surge uma pergunta: como os astrônomos conseguem aqui, entre aspas, pesar essas estruturas colossais? Tá bom, pode parecer estranho, mas eles fazem isso observando o movimento das estrelas e do gás dentro dos sistemas galácticos. Fazem isso basicamente aplicando os mesmos princípios que usamos para determinar a massa do Sol a partir da órbita da Terra. É isso, a gente mede a velocidade de rotação de uma estrela ao redor do centro galáctico e a distância dessa estrela, até o seu centro, o centro galáctico. Com a lei da gravitação universal, dá para calcular quanta massa precisa existir dentro daquela órbita para manter a estrela ali naquela posição. Aplicando isso ao Sol, por exemplo, a gente descobre que a massa interna é de cerca de 100 bilhões de massas solares. O que é um número muito significativo. Mas o que realmente surpreende é quando a gente começa a olhar para fora, lá para o exterior galáctico. A gente esperava que, ao medir a rotação das estrelas e gás nas bordas do disco visível, a velocidade começasse a cair, igual acontece com os planetas do Sistema Solar, mas isso não acontece. As curvas de rotação das galáxias se mantêm altas, ou até aumentam em alguns casos, muito além do limite do seu disco visível. A única explicação é que existe uma quantidade enorme de matéria que a gente não vê, exercendo uma atração gravitacional extra. Essa é a tal da matéria escura que citamos lá no comecinho do Ecos de hoje. Exato, Marco. Na Via Láctea, a matéria escura estende-se num halo enorme e corresponde a pelo menos 2/3 da massa total da galáxia. E não é um caso isolado, não. Quando a gente estuda outras galáxias e até aglomerado de galáxias, a conta é a mesma. Ou seja, a massa visível de estrelas, gás e poeira é só a pontinha do iceberg. E as galáxias raramente vivem sozinhas, elas se organizam. A Via Láctea, por exemplo, faz parte do chamado Grupo Local,
Uma vizinhança com mais de 50 galáxias, tipo um condomínio de galáxias, que inclui Andrômeda e as nuvens de Magalhães que o Rodrigo citou um pouquinho antes. Esses grupos podem se unir em estruturas ainda maiores, chamadas aglomerados, que podem conter milhares de galáxias. Ouvinte, pensem nos números que a gente está citando. Uma galáxia possui bilhões de estrelas. Dentro dessa região nós temos milhares de galáxias. Em analogia de condomínios, vamos para uma cidade inteira de galáxias. E esses aglomerados estão em constante movimento. E quando as galáxias se aproximam demais, a gravidade começa a fazer estragos. As forças de maré podem distorcer suas formas, puxar longas caudas de estrela e gás e até levar a colisões. A nossa própria Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão. Daqui uns 5 bilhões de anos, elas vão começar a se fundir. Não há uma colisão violenta no sentido que a gente pensa, porque as estrelas são muito pequenas comparadas aos espaços vazios entre elas. Mas a dança gravitacional vai remodelar completamente as duas galáxias, provavelmente formando uma única galáxia do tipo elíptica. E quem acompanhou o CentauriCast no ano passado, na primeira temporada, lembra que repercutimos uma notícia que indica que essa colisão galáctica entre a Via Láctea e Andrômeda hoje é vista muito como mais uma probabilidade e não como uma certeza. Pois é, a ciência sempre questiona aquilo que era dito como certo e por vezes revê suas afirmações. E às vezes essas interações podem alimentar algo ainda mais energético. No coração de muitas galáxias, inclusive da nossa, existe um buraco negro supermassivo, tema do Ecos da semana passada. Quando uma galáxia vizinha ou uma nuvem de gás passa perto, o material cai em direção a esse centro, formando um disco de acreção. A fricção aquece esse material a temperaturas altíssimas, liberando uma quantidade colossal de energia. E é aí que surgem os quasares. São os núcleos de galáxias jovens e distantes, tão brilhantes que ofuscam uma galáxia inteira. Elas podem emitir mais energia do que centenas de galáxias juntas. É um processo extremamente eficiente de conversão de massa em energia. Muito mais eficiente até que a fusão nuclear que acontece no núcleo das estrelas. E é justamente por serem tão brilhantes, ouvintes, que esses quasares funcionam como faróis cósmicos. Quando a gente observa um quasar muito distante, estamos vendo uma época em que o universo era muito jovem. E estudando essas luzes, a gente pode entender como as primeiras galáxias se formaram e evoluíram. E isso nos leva a mais uma questão fascinante. A gente já falou dos diferentes tipos de galáxias, mas por que elas são tão diferentes? Por que umas são espirais, com braços cheios de estrelas jovens, e outras são elípticas, com estrelas velhas e sem gás, por exemplo? Pois é, por muito tempo, achou-se que era uma questão de evolução. As espirais seriam mais jovens e com o tempo virariam elípticas. Mas quando a gente data as estrelas mais velhas em ambos os tipos, vemos que elas têm praticamente a mesma idade, cerca de 10 bilhões de anos ou mais. Todas começaram a se formar na mesma época. A diferença então parece estar nas condições iniciais e no ambiente em que se formaram. A ideia é que as nuvens de gás com alta densidade e pouca rotação consumiram todo o combustível rapidamente, formando uma galáxia elíptica. Já nuvens com baixa densidade de rotação formaram estrelas mais devagar, preservando gás o suficiente para formar um disco e continuar gerando novas estrelas até hoje. E o ambiente conta muito. Em aglomerados densos, como o aglomerado de Virgem, as galáxias elípticas são dominantes. As espirais são mais comuns em regiões mais isoladas. Lá no centro desses aglomerados, encontramos as elípticas gigantes, que provavelmente cresceram canibalizando as galáxias vizinhas. E não podemos jamais esquecer do efeito do tempo. Telescópios modernos, como por exemplo os famosos Hubble e o James Webb, nos permitiram olhar tão longe que a gente vê as galáxias como eram no início do universo. E lá atrás, o que a gente vê é um monte de galáxias pequenas, irregulares, com uma taxa altíssima de formação de estrelas. Elas provavelmente eram blocos de construção que, através de colisões e fusões, formaram as galáxias que vemos hoje. E assim a gente fecha o ciclo. A gente começou falando sobre como Edwin Hubble resolveu o debate sobre a natureza das galáxias há um século,
E agora vemos como as observações com telescópios espaciais continuam a nos mostrar que essas ilhas cósmicas são dinâmicas, interativas e carregam a história do universo impressa em suas estrelas. Exatamente. De Kant chamando elas de universos-ilha, a descoberta dos quasares e de matéria escura. Cada nova resposta sobre as galáxias abre dezenas de novas perguntas, e é nessa busca que a astronomia se mantém viva e ainda fascinante. E a gente vai continuar acompanhando essa jornada por aqui no CentauriCast, principalmente nos Ecos do Universo. Então, se você ficou com vontade de explorar mais, dá uma olhada no céu noturno. Se você tiver um binóculo ou um pequeno telescópio, procure pela galáxia de Andrômeda. Saber que aquela pequena mancha difusa no céu é um sistema inteiro com 1 trilhão de estrelas e que estamos em rota de colisão com ela muda completamente nossa perspectiva. Sem dúvida, o CentauriCast continua viajando entre as estrelas na mesma vibe da nave da imaginação de Carl Sagan em Cosmos, ou como a exploratória Enterprise em Star Trek. E na próxima parada, a.k.a. semana que vem, a gente vai mergulhar em mais lugares extremos e fascinantes do universo. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.